5 dicas de economia que nós aplicamos aqui na Casa Hortelã e que você pode aplicar no seu projeto também. Hoje nós estamos aqui para explicar passo a passo de como foi pensado a estrutura dessa casa e os itens que sim poderiam ser reduzidos o custo para que a gente pudesse colocar essa casa dentro do orçamento. Então já se inscreve no canal e fica até o final desse vídeo para não perder nada. Item número 1, nós não temos laje nessa casa e nós temos duas particularidades, duas formas diferentes de trabalhar dessa forma. A número 1 é na parte externa dessa casa, então por aqui nós temos a parte da área gourmet, que foi pensado como? Nós temos uma estrutura, que vai ser feita em estrutura metálica, pilares metálicos, e essa cobertura vem com uma cobertura leve e a gente vai trabalhar aqui com uma telha translúcida, seja ela de policarbonato ou algum outro tipo de material. Então nós não temos laje na parte externa. Na parte interna da casa nós vamos ter, claro, a parte de alvenaria, certo? Mas aqui também a gente não vai ter laje, certo? Nós vamos trabalhar aqui com telhas termoacústicas. Então uma dúvida que o pessoal sempre manda bastante. Jonathan, mas se eu trabalho sem laje, eu não vou ter um problema em relação à parte térmica dessa casa, em relação ao barulho dessa casa. Se a gente trabalha com uma boa telha, a gente consegue reduzir sim, muito mesmo, essa questão de temperatura, essa questão de barulho. Minha opinião sincera, Jonathan, vai ficar igual se eu tivesse uma cobertura e uma laje? Com certeza, pessoal, se eu trabalho com laje, essa questão de incidência de som e talvez até mesmo essa parte de temperatura vai ser um pouco menor. Mas, trabalhando com uma telha termoacústica de qualidade, e quando eu falo de qualidade, é importante dizer o quê? Nós temos 3 tipos de preenchimento dessas telhas, que são as mais comuns no mercado. Então, normalmente, uma telha termoacústica, uma telha sanduíche, como o mercado normalmente fala, ela é o quê? Ela é uma telha que eu tenho telha metálica, um preenchimento, telha metálica. Então, por isso que fala que é um sanduíche. Essa questão do preenchimento, nós temos 3 principais no mercado. Número 1, EPS, que vamos dizer assim, que é o preenchimento de partida em relação a esse conforto térmico acústico. Número 2, poliuretano ou PU, que é um outro tipo de material, certo? E número 3, a gente tem do tipo PIR. Então, como eu coloquei aqui, isso vai aumentando a qualidade, e no caso aumentando esse conforto. Então, o melhor cenário, a melhor telha que nós temos no mercado hoje é a de PIR. E além disso, o que nós vamos ter é em relação à espessura. Então, eu tenho 30 milímetros de espessura, eu tenho 40 milímetros de espessura, eu tenho 50 milímetros de espessura. Então, quanto maior for esse preenchimento, melhor será minha experiência, no caso, essa questão de conforto que eu vou ter dentro dessa casa. Então sim, é totalmente possível trabalhar com telhas sem laje, ok? E com isso, a gente economizar em 2 pontos principais. Ponto número 1, a questão mesmo em relação a não existir essa laje. Se eu estou construindo uma laje, eu vou ter concreto, eu vou ter aço, eu vou ter escoramento, eu vou ter vários itens que eu vou precisar gastar com essa laje para que eu possa executá-la. E não só a parte de materiais, também a questão da mão de obra. A partir do momento que eu elimino essa laje do meu projeto, eu estou fazendo o quê? Dispensando totalmente material, mão de obra, e não só isso, Não só isso. Eu também estou dispensando essa carga que vai incidir aonde? Na estrutura das minhas paredes. Então, relembrando, Casa Hortelã é uma casa em tijolos ecológicos, certo? Então, a partir do momento que eu elimino essa laje, esse peso que as paredes precisariam suportar, não precisa suportar mais. Então, com isso, eu também vou reduzir ponto de grout, ponto de canaleta, porque essa estrutura ela não tem mais tanta necessidade assim, de uma carga, de suportar uma carga tão alta. Então, primeiro ponto que nós temos aqui na Casa Hortelã, nós não teremos laje. Item número 2, sistema construtivo. A Casa Hortelã foi pensada em tijolo ecológico. Então, toda vez que eu trabalho com tijolo ecológico, o que vai acontecer? Eu tenho primeiro, já uma questão de redução de custo em relação à estrutura dessa casa, porque toda vez que eu trabalho com sistema construtivo, onde a gente trabalha com alvenaria estrutural, certo? Eu vou ter uma redução em relação a concreto, em relação a aço e principalmente em relação a formas de madeira, que basicamente, praticamente, a gente vai eliminar. Então, se eu trabalho, seja com uma alvenaria convencional, alvenaria estrutural, com blocos estruturais, sejam eles de concreto ou cerâmico, ou até mesmo uma alvenaria em tijolo ecológico, eu já estou fazendo essa redução de custo em relação à minha estrutura, correto? Porque na alvenaria estrutural, as paredes são a estrutura dessa casa, então eu não tenho pilar, eu não tenho viga, e com isso eu vou reduzindo a questão da parte de custos aí. Quando eu adiciono, além disso, quando eu trabalho com alvenaria estrutural, eu ainda tenho, na alvenaria estrutural convencional, eu ainda tenho a questão de que eu vou ter, depois de tudo isso, na maioria das vezes, ainda a parte de revestimento dessa parede. Então eu vou rebocar, eu vou pintar,
eu vou, no caso, colocar um revestimento nessa parede. Então todos esses custos em relação, mais uma vez, a material e mão de obra, vão entrar nesse sistema. Quando o sistema construtivo que a gente está utilizando é alvenaria de tijolo ecológico, na grande maioria das vezes, na grande maioria dessa casa, a parede vai ficar como? Aparente. O tijolo fica aparente. Então eu estou eliminando aqui várias etapas da construção, várias etapas e custos de material e mão de obra. Chapisco, reboco, pintura, revestimento, como eu coloquei. Então quando eu trabalho apenas com o tijolo, eu consigo ter essa redução também em relação à parte de acabamentos. Então vamos falar um pouco sobre estrutura. Em relação à estrutura entre uma alvenaria convencional, ou seja, na alvenaria convencional, para deixar claro, eu tenho pilares de concreto armado, eu tenho vigas de concreto armado e minha alvenaria, meus tijolos, eles estão ali no meio trabalhando apenas como vedação, ok? Quando eu faço um comparativo desse sistema construtivo com uma alvenaria estrutural, que vai ter, vamos chegar no tijolo ecológico, que vai ter ainda reboco, pintura e tudo mais, eu tenho, só de trocar o sistema, uma redução normalmente que pode chegar aí 20, 30% de economia, porque eu estou reduzindo, né, em relação à etapa de estrutura, tá? Importante dizer, não é na casa como um todo, estou falando da etapa de estrutura, tá? O custo de alvenaria e estrutura, quando eu vou para a alvenaria convencional, eu tenho uma redução de 20 a 30%. Quando, além disso, eu chego para tijolo ecológico, que além de fazer essa redução em relação à estrutura, eu ainda estou eliminando várias etapas de acabamento, eu consigo reduzir um pouco mais. Então essa redução muitas vezes ela pode facilmente partir de 30%, 30%, 35%, certo? E aí com isso a gente consegue uma redução significativa. Jonathan, eu já escutei por aí que trabalhando com tijolo ecológico eu consigo uma economia de 40, 60, 70% em relação à alvenaria convencional. Pessoal, muito importante dizer isso aqui. Isso só é possível quando você fizer o seguinte, você mesmo executar a sua construção. Eliminar o custo de mão de obra dessa construção. E, na maioria dos casos, não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. E, particularmente, eu acho que é sempre muito complicado a gente tentar executar algo que a gente nunca executou. Abrir muita possibilidade de ter vários retrabalhos nessa construção e vai gerar muitas dúvidas e talvez muitas frustrações. Então, trabalhando com tijolo ecológico, trabalhando com uma mão de obra especializada, que a gente sempre fala por aqui que é especializada, é o quê? Uma mão de obra que já sabe como trabalhar com uma alvenaria convencional e que é treinada para o tijolo ecológico, certo? É totalmente tranquilo a gente trabalhar com uma mão de obra, ou seja, já é um especialista nessa execução. Trabalhando com essa mão de obra contratada, você vai ter essa faixa de economia que eu coloquei aí, a partir de 30% com certeza. Se você quiser mais, você vai ter que colocar a mão na massa, e como eu disse, é bem complicado de fazer isso. Item número 3, piso em concreto polido. Esse aqui já, tanto no canal quanto lá no Instagram, já é um querido, né, que muitas pessoas gostam desse acabamento, e eu vou explicar por que a gente consegue economizar quando a gente trabalha com piso em concreto polido. Primeiro ponto importante a se explicar é que, mais uma vez, da mesma forma que eu falei da parte do tijolo ecológico, quando eu trabalho com piso em concreto polido, eu estou eliminando vários serviços que normalmente no acabamento convencional eu teria. Então, o que eu estou eliminando normalmente? Eu estou eliminando o meu contrapiso de regularização, eu estou eliminando a minha etapa de assentamento de um porcelanato, por exemplo, e eu estou eliminando, lógico, toda a questão de mão de obra que vai incidir em cima disso também, que estaria ali junto, tá? Então eu estou eliminando cimento para contrapiso, areia para contrapiso, argamassa para a parte de porcelanato, o porcelanato em si, e também toda a parte de acabamentos e consumíveis que eu tenho quando eu vou trabalhar com porcelanato. Disco, rejunte, cunha, espaçador, então todos esses itens estão sendo eliminados. A mão de obra em si, ela é significativamente também reduzida porque o piso em concreto polido a gente faz no mesmo dia do lançamento do concreto desse piso. Então no mesmo dia a gente vai concretar esse piso e dar o acabamento, e esse já é o piso final dessa casa. Então nesse momento que a gente está aqui, o que está acontecendo? A gente acabou de fazer esse piso em concreto, tá? Hoje é sexta-feira, a gente concretou esse piso aqui na quarta-feira, a gente já fez o polimento e esse piso está pronto. A gente vai proteger esse piso aqui agora e ele vai ficar, no caso, ao final a gente vai entrar com o acabamento dele em relação à resina e tudo mais para fazer uma proteção, mas ele já está pronto. Ou seja, uma dúvida muito recorrente que eu recebo é o seguinte: Jonathan, mas não gasta muito para fazer esse concreto? É importante a gente entender que, de qualquer forma, em qualquer tipo de acabamento que eu for fazer numa casa em relação a esse piso, eu vou ter que fazer esse concreto. Porque eu vou ter que fazer o concreto desse piso e depois que eu fizer esse concreto desse piso, onde vai sair minhas paredes, então algumas pessoas fazem antes esse concreto, sobem todas as paredes e depois concreto o piso, outras pessoas fazem depois. Eu gosto sempre de fazer antes. Então eu já concreto todo o meu piso numa casa convencional.
Eu vou concretar todo esse piso, certo? E depois desse piso, eu vou entrar com o quê? Eu vou entrar com uma regularização do piso, que é o nosso contrapiso farofão. A gente tem vídeo aqui no canal falando sobre contrapiso também. A gente entra com uma regularização desse piso, certo? E depois eu entro com porcelanato. Então concorda comigo que o concreto, ele já está ali? Eu já teria esse custo de concreto de qualquer forma. Lógico que o volume, né? E a espessura que eu preciso de um concreto polido normalmente, ela é a partir de 10 centímetros. Quando eu faço um concreto que vai receber um acabamento depois, eu trabalho normalmente com concreto com uma espessura um pouco menor. 8 centímetros, tá? Mais ou menos. Então não vai ter uma diferença tão significativa assim. Mas, importante dizer também que esse concreto que nós temos aqui, ele não é um concreto comum. Então, quando você for fazer o seu piso em concreto polido, é muito importante que você entre em contato com essa concreteira que você vai adquirir esse concreto e você deixe muito claro que você vai fazer um acabamento polido nesse concreto. O traço desse concreto que a gente fala, o traço nada mais é do que a receita do bolo, certo? Quantos ovos vai, quanto leite vai, aqui é a mesma coisa. Quanto cimento vai, quanto aditivo vai, quanta pedra vai, mesma coisa vai para o concreto. Então o traço barra receita é diferente para o piso em concreto polido. Então é muito importante você colocar isso para que o concreto que vai para a sua construção ele seja o correto e que você tenha um acabamento melhor, ok? Então basicamente a diferença vai ser que você vai ter uma espessura um pouco maior desse concreto e que a receita dele é diferente e que provavelmente vai ter um custo um pouco maior. Mas mesmo assim, e agora colocando em porcentagens, como a gente fez também na parte do tijolo, esse tipo de acabamento aqui, eu já fiz estudos que ele reduziu cerca de 50% do custo de uma construção, da etapa de piso de uma construção, utilizando ele. Então eu tinha um orçamento que ia ficar cerca de 74 mil para fazer toda a parte de contrapiso em concreto, regularização, porcelanato, tudo mais, e eu fiz um comparativo para o cliente trabalhando com concreto polido. Então de 70 e poucos mil reais, 74 acho que tinha ficado, a gente reduziu o custo para 37. Então foi metade do valor piso acabado. Então, se esse tipo de acabamento é algo que te agrada em relação à estética, sem dúvida é mais um item que você pode colocar como possibilidade. Item número 4, e esse você precisa tomar muito cuidado para você usar da forma correta, que é o conceito aberto. O que eu quero dizer com isso? Nós temos aqui na Casa Hortelã um espaço muito integrado aqui entre sala de jantar, cozinha e sala de estar. Então tudo isso aqui ficou praticamente integrado. E quando eu trabalho com conceito aberto, eu estou eliminando o quê? Eu estou eliminando as paredes. Se eu estou eliminando um elemento da minha construção, eu estou reduzindo o custo, correto? Depende. Depende porque eu já vi por aí colocarem que toda vez que eu elimino, né, uma alvenaria ou algo nesse sentido da construção, eu estou reduzindo o custo. Isso funciona para uma casa como esta aqui, que como vocês viram no nosso item número 1, não tem laje. Porque quando eu não tenho laje, o que vai acontecer? Eu não tenho esse esforço, certo? Criado aqui em cima. Então, se eu não tenho esse esforço criado aqui em cima, e eu não tenho esse custo de laje, eu não preciso, então, o quê? Estruturar essa laje para que ela vença vãos, certo? Porque ela não existe. Totalmente possível eu eliminar uma parede. Agora, vamos fazer o caminho contrário. Vamos supor que eu tivesse uma laje aqui. Se eu tenho uma laje e eu elimino vários pontos de apoio que essa laje teria, que seriam as paredes, ao invés de trabalhar com alvenaria, para a estrutura da alvenaria para suportar essas cargas da laje que vai ficar ali em cima, eu teria que trabalhar com a laje em si. Isso vai aumentar a quantidade de vigas que eu vou ter, a estrutura dessa viga, então, em relação à armação, em relação ao concreto e também da própria laje. Uma laje talvez de uma espessura maior, uma laje que precisa de mais aço, por quê? Porque ela tem que, por si só, ficar flutuando, vamos dizer assim. Ela vai ter pontos de apoio diferentes. Então, olha só, vamos pensar comigo aqui. Vamos supor que eu tenho uma laje que ela está pegando, né, toda essa casa tem laje. Então eu teria esse ambiente aberto aqui, um ponto de apoio talvez aqui, porque aqui eu tenho uma alvenaria, então talvez eu teria um ponto de pilar aqui, e aí eu vou ter o quê? Todo esse espaço aqui, ó, todo esse espaço que eu estou andando aqui, sem nenhum elemento que está, no caso, suportando essa laje. Então vamos supor que isso viesse até aqui. Concorda comigo que todo esse vão que eu tenho aqui, essa laje ela tem que estar trabalhando lá em cima com uma estrutura e ela tende a fazer isso, ó. Para que ela não faça isso, eu preciso de uma boa estrutura para que ela fique paradinha. Então, se eu não tenho outros pontos no meio dessa parte aberta aqui para suportar, então, uma parede, então vamos supor que se eu tivesse uma parede por aqui, e eu pudesse, então, no caso, ter mais um ponto de apoio aqui, eu não ia ter um ponto de apoio lá e um outro lá longe. Ela não ia ter trabalhar todo esse espaço aqui sozinha. Eu teria um ponto de apoio,
certo? Então, com isso, quando eu trabalho com esse ambiente aberto, eu preciso estruturar melhor a minha laje quando eu tenho ela. E o concreto e aço armado, né? E o aço em si, ele é mais caro do que a alvenaria. Ele é mais caro, na grande maioria das vezes, uma estrutura como essa do que você fizesse um pilar. Então essa questão de conceito aberto, ela vai funcionar muito bem, sim, em uma casa sem laje. Se a sua casa tem laje, precisa ser muito bem pensado isso, porque senão você vai acabar no final gastando mais. Item número 5 e não menos importante, a questão de elevar a casa do solo. Talvez você se pergunte, Jonathan, qual que é o principal motivo da gente elevar uma casa do solo? Muitas pessoas imaginam que é em relação a evitar a umidade. Sim, é um dos principais pontos, porque né, a gente tem o quê? Eu tenho uma casa que não está em contato com o solo, certo? Então aqui ela está, né, com essa diferença de altura aqui, 60 a 70 centímetros de altura. Então lógico que essa umidade que vai vir do solo aqui não vai pegar nos tijolos dessa casa. Ok, esse é um primeiro ponto. Mas a questão de elevar a casa do solo, ela também entra principalmente para que a gente possa evitar adequações desse terreno, certo? Então com isso, quando eu faço, né, a gente teve aqui um projeto pensado para que ele fosse adequado mais aos fundos do terreno, lembrando que o terreno aqui da nossa casa hortelã, a gente já tem um vídeo falando sobre o terreno no canal, ele sai lá da frente até os fundos com cerca de 5,5 metros de altura, certo? Então o terreno é aclive, e quando eu faço essa elevação, o que eu estou fazendo? Nada mais do que evitando e reduzindo, né, os meus muros de arrimo que eu poderia ter lá no fundo. Então não é só uma questão de resolver umidade, mas sim buscar economia com essa estratégia, porque tá vendo essa altura que a gente tem aqui? Essa altura que eu tenho aqui, se eu tivesse trabalhado com essa casa no chão, seria uma altura que eu teria lá nos fundos dessa casa para resolver em relação a corte desse terreno. O que eu estou falando de corte é retirada de material. Então imagina que eu saio, né, nesse nível aqui com um corte no terreno, certo? Eu estou saindo, fazendo um corte para deixar tudo isso nivelado. Vocês podem ver que, como a gente sabe, a casa hortelã, ela vem subindo aqui para os fundos. Então todo esse material que eu tenho, pense num triângulo, tá? Uma base de um triângulo, e que eu vou tirar essa parte de cima. Então eu tenho um nivelamento e aqui eu estou formando um muro de arrimo. Então toda essa parte do triângulo que eu teria, seria material de terra que seria mandado embora. Então eu estou falando em mais tempo de máquina em relação a trabalho para tirar todo esse material. Eu estou falando de um muro de arrimo, como a gente já falou no outro vídeo, lá no fundo, mais alto. E eu estou falando de um custo que ficaria extremamente alto. Então toda vez que eu tenho um terreno, tá? Um terreno em aclive, em declive, quando eu posso, então, no caso, penso nessa questão de trabalhar com uma casa que eu tente reduzir um pouco mais o custo, a opção de elevar essa casa do solo sempre é válida e eu vejo pouquíssimas pessoas trabalhando dessa forma por aí. Então, não pensem apenas na umidade, que sim, realmente essa forma de trabalhar, essa resolução também vai trazer uma diferença muito grande, vai praticamente eliminar essa possibilidade. Mas pensem nisso também em como reduzir custo quando você tem um terreno em aclive ou declive. Esses foram 5 itens que reduzem o custo da sua construção e que você pode aplicar por aí. Deixa aqui nos comentários qual você gostaria de aplicar no seu projeto, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.